Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, aqui pela Rede TVM. Hoje é quinta-feira, 8 de junho, nós estamos ao vivo com mais uma edição desse programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Ayrton, desde o meio da tarde a gente já coloca na nossa página no Facebook o livro a ser sorteado, o tema, o convidado, e as pessoas, desde logo depois do almoço, já começam a participar do programa. E o programa só começa às 22 horas, né? Então nós queremos agradecer pela audiência de todos vocês, porque isso vai motivando durante o dia a gente entrar no clima do programa. Isso é importante também. Sim, a gente já vai mentalizando aquilo que a gente vai abordar, né? Preparando também um clima espiritual, porque a gente, não só nós aqui, né, mas também a gente recebe muito auxílio da espiritualidade na inspiração, tanto para nós como para aquele que vai ser o entrevistado, para que a gente consiga desenvolver bem as ideias e, sobretudo, com fidelidade ao pensamento de Allan Kardec. Né? Exatamente. E quinta-feira para nós é um dia normal de trabalho profissional, mas a gente sempre está conectado com o programa Presença Espírita logo mais à noite, já com essa intuição, essas ideias, esse auxílio, quando a gente percebe, então, o amparo espiritual que cada um de nós, aqui, de toda a equipe do programa Presença Espírita, recebe na quinta-feira. E o programa ao vivo tem também essa condição da troca da energia. Nós recebemos do público tanto através da página do Facebook, quanto da própria sintonia vibratória, o abraço, o carinho, as boas vibrações para que tudo corra bem. Ainda mais num programa como o de hoje, em que o tema escolhido é um tema um tanto doloroso, é um tema dolorido para quem ouve e para quem fala. Nós vamos falar a respeito da visão espírita do suicídio, lembrando que a cada 40 segundos uma pessoa se mata nesse mundo aqui em que nós vivemos. Então é uma situação que choca. Em torno desse tema, suicídio, há um certo mistério, um certo tabu. Até há pouco tempo, os templos religiosos não recebiam o corpo daquela alma que partiu para o mundo dos espíritos sob a chancela do suicídio. E essa alma ela estaria irremediavelmente perdida. A doutrina espírita ela dá uma visão mais consoladora a respeito do assunto. Não que o suicida não terá que responder perante a contabilidade divina sobre o ato. O Espírito Emmanuel diz que o suicídio é um ato de rebeldia de um filho diante do seu pai. Então, vai ter que ter essa resposta, esse contraponto de quem praticou o suicídio nas várias existências posteriores ao ato, no pagamento dessa dívida. Mas na contabilidade divina nós não podemos dizer que ao lado da justiça de Deus, há o amor de Deus, que no pagamento das dívidas quer que os seus filhos sofram o menos possível. Existe uma faculdade nos Estados Unidos, uma faculdade de medicina, que fez uma pesquisa com aqueles pacientes que tentaram o suicídio e não conseguiram, para saber a causa de um ato assim tão violento contra si mesmo. E a resposta que encabeçou essa pesquisa foi machucar alguém. Então, a pessoa se suicida na tentativa de magoar alguém, magoar o pai, magoar a mãe, magoar o companheiro, magoar alguém que o feriu, ferindo a si mesmo. Nós vamos observar, já entrando para um outro ponto, da dificuldade que nós temos atualmente de se conseguir um corpo para reencarnar. O planeta Terra está passando por uma turbulência. Essa transformação de planeta de expiação e provas para planeta de regeneração, e as almas querem reencarnar na tentativa de atingir o patamar a que o planeta vai chegar. Porque se isso não for conseguido, a alma vai ter que ser levada para um outro planeta compatível com o seu andamento moral. Então há uma luta muito grande para que as encarnações aconteçam, e há uma certa
dificuldade dos espíritos que estão do outro lado da vida em conseguirem um útero para reencarnar. Dessa maneira, é necessário o valor a essa máquina tão perfeita que Deus nos oferece como material didático para essa escola, que é o nosso corpo, que foi elaborado de uma maneira que o espírito possa, mesmo constrangido dentro de 5 sentidos e de uma máquina muito material, traçar o seu projeto evolutivo e alcançar o seu objetivo através da vida na Terra. A visão espírita da vida tem um colorido um pouco maior, não é, Ayrton? Sim, uma vez que a doutrina espírita nos apresenta a vida como tendo uma origem muito longínqua. Então, até chegar no estágio evolutivo que nos encontramos, o princípio inteligente percorre uma série de escalas, toda a escala evolutiva até chegar no que nós conhecemos na nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, né? Então, a vida em si, ela tem uma abrangência muito grande, ainda que ela possa ter diferentes conceituações do ponto de vista filosófico ou científico, né? Mas, Joana de Anjos, do livro Vida, Desafios e Soluções, ela diz que a vida em si é Deus. Então, de tal forma que ainda para nós é de certa forma difícil, se não impossível compreender a vida, além daquelas da dimensão que nos afeta os sentidos, aquilo que nos é observável. Então, a doutrina espírita vem apresentar que a vida, ela tem origem sim lá há bilhões de anos, né, quando a Terra ofereceu condições da ocorrência dos primeiros seres unicelulares, até o surgimento das espécies superiores, ou seja, há uma evolução gradual de todas as espécies, e nessas espécies o princípio, o ser inteligente vem evoluindo ao mesmo tempo que ocorre a evolução das formas exteriores. Então, nós chegamos a esse estágio evolutivo com um corpo absolutamente muito desenvolvido, com um cérebro, com uma grande capacidade de raciocínio, de elaborações mentais das mais diversas. Então, nós observamos toda a complexidade fisiológica e, ao mesmo tempo, o avanço do espírito que chegou, como nós chegamos nesse estágio de desenvolvimento da inteligência, onde nós chegamos hoje, Silvia, a fazer essas explorações em busca de vida em outros mundos, em outros planetas, investigando, inquirindo se há lá possibilidades de vida como a gente conhece aqui na Terra. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa, como você dizia, a questão do desenvolvimento moral ainda muito relativo, ou seja, ainda nós estamos muito carentes nesse aspecto. Ainda que tenhamos desenvolvido bastante a inteligência, nós, como espíritos, ainda temos, na nossa dificuldade, a moral cristã que ainda precisa ser melhor vivenciada, melhor compreendida e vivenciada no cotidiano, né? Aquilo que Emmanuel diz, cérebros hipertrofiados, corações muito reduzidos, né? Nós estamos caminhando por aí. Sem falar, Ayrton, da tecnologia que envolve uma gravidez, a tecnologia que envolve os dois lados da vida. Quem lê André Luiz, por exemplo, percebe o trabalho dos espíritos construtores na elaboração do corpo para aquela pessoa, com pequenos defeitos físicos, ou um corpo que não apresenta beleza, um corpo que vai ter determinados problemas físicos, para que a alma tolhida, muitas vezes, na sua liberdade de agir, ela possa crescer. Então, há um trabalho grande do lado de lá, e um trabalho grande do lado de cá. Uma gravidez para uma mulher não é, apesar de toda a beleza e encantamento em volta dela, não é uma situação fácil, fisiologicamente falando, por causa dos desconfortos, dos esforços que a mulher tem que entabular para gerar um corpo. Então, existem dificuldades de ambos os lados. E quando nós falamos de suicídio, Ayrton, tanto em palestras espíritas como aqui no programa, a nossa intenção não é solicitar para que não se matem, porque do outro lado da vida vai se encontrar uma realidade muito amarga, muito dolorosa, regiões muito difíceis, mas que não se matem pelo valor que a vida tem, pela beleza que a vida na Terra tem, apesar de todos os seus desafios, que são muitos, né, os desafios evolutivos numa encarnação. É justamente em função das provações que a gente passa aqui no nosso mundo, no nosso planeta, que a gente vê muitos seres se abatendo.
porque não compreendem, acabam se deixando abater pelas dificuldades familiares, financeiras, sociais, as dificuldades afetivas. Então, todo esse turbilhão de dificuldades, sem compreender essa imortalidade da alma, acabamos tendo a tristeza, a depressão, e que acaba, por vezes, culminando nessa desistência da luta pela vida. Ainda que a gente mantenha o instinto de conservação, e muitos seres, na hora definitiva, por exemplo, de colocar fim à própria existência, ele reluta e não age, e desiste. Né? Nós vamos falar muito sobre isso. Nosso convidado veio bem calibrado para falar sobre esse assunto. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita e hoje o tema escolhido foi a visão espírita do suicídio. Nós vamos mostrar que sempre há uma nova chance da pessoa retornar uma nova existência, numa nova encarnação, passando muitas vezes por desafios pelo ato praticado, mas a bondade de Deus sempre está no apoio, utilizando da família, utilizando dos parentes mais próximos, amparando aquela alma para que ela continue seguindo em frente. E hoje nós escolhemos um livro de profundo caráter moral da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que é o livro Ceifa de Luz. O Ceifa de Luz, ele faz parte daquilo que é chamado do grupo Fonte Viva. São 5 livros que são livros entrelaçados da psicografia do Chico com o Espírito Emmanuel. O Caminho, Verdade e Vida, O Pão Nosso, A Vinha de Luz, A Fonte Viva e esse Ceifa de Luz. É o grupo Fonte Viva que é conhecido dentro do Espiritismo. Esse livro, ele traz várias mensagens, em torno de 60 mensagens, sempre em torno de uma frase de Jesus. Hoje nós colocamos na página do Facebook uma parte da página, do capítulo 37, Supercultura e Calamidades Morais. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E através de cada frase de Jesus, há uma profunda reflexão e Francisco Cândido Xavier psicografa através da orientação do Espírito Emmanuel. O Fonte Viva, por exemplo, é um livro que tem mais de 200 capítulos, assim como o Vinha de Luz, são capítulos curtos, muitos capítulos, mas traz por trás um ensinamento moral que muitas vezes nós precisamos ler algumas vezes aquele capítulo para entendermos o que Emmanuel, qual é a mensagem que ele quer nos enviar. Então, se você quiser participar deste livro, é só ligar aqui para nós. Hoje o nosso telefone está aberto, o 3028-7122, e falar com o Ayrton hoje na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa, e no final do último bloco nós vamos sortear esta obra e você vai poder estudar um pouquinho mais a respeito do Espiritismo, nas suas questões morais, religiosas. É um livro muito consolador, é um livro para que todo espírita ou não tenha na sua biblioteca, na sua cabeceira, para que possa, no momento em que quiser, abrir e fazer a sua reflexão. Hoje nós estamos recebendo no programa Presença Espírita o Rafael Assad. O Rafael é palestrante espírita e é trabalhador do Centro Espírita Caminho da Luz. Lá ele desenvolve várias atividades e aqui na nossa cidade ele também desenvolve temas em palestras por várias casas espíritas. E hoje ele vai falar a respeito desse tema. Qual é a visão espírita do suicídio? Então eu gostaria já, Rafael, que você abrisse a sua presença aqui no programa Presença Espírita, contando para os telespectadores. Nós temos muitos telespectadores que não são espíritas, que já tiveram caso de suicídio na família, que sofrem por isso e que querem saber muitas vezes a situação dessa alma, como que ela está do outro lado da vida. Então é com você, Rafael, responda para nós, qual que é a visão espírita a respeito do suicídio? Boa noite, Silvia, ao Ayrton, a todos os nossos telespectadores. Eu sei que o tema de hoje é um tanto pesado,
mas extremamente necessário diante do quadro que se apresenta mundo afora, como a Silvia bem disse no início do programa. Há cerca de 40 segundos, um ser humano acaba se autoaniquilando. Esse planeta Terra com um pouco mais de 7 bilhões de habitantes. Ou seja, é uma proporção muito grande. E nós temos que entender, efetivamente, que se os limites da vida, eles estivessem dimensionados entre o berço e o túmulo, certamente que muitos encontrariam, efetivamente, solidez na sua escolha. Mas nós sabemos, a doutrina espírita nos esclarece que nós somos espíritos imortais. Consequentemente, vivíamos já antes do berço e continuaremos a viver depois do túmulo. Então, com este prisma, certamente é lá no mundo espiritual que nós vamos colher os frutos daquilo que fizemos aqui enquanto encarnados, das nossas ações, das nossas escolhas e também certamente dos cuidados que tivemos com a nossa ferramenta de trabalho, essa ferramenta preciosa chamada corpo, já que é ele que possibilita para nós exteriorizarmos as nossas ações sobre a matéria. E a questão fundamental, as consequências imediatas daqueles irmãos que buscam esta porta falsa, assim podemos dizer, chamada suicídio. A terrível constatação de que o seu intento não deu certo. Por quê? Porque ele não morreu. Ele não se deletou da vida. Ele não conseguiu exterminar a sua existência. Já que uma vez criado o espírito, nunca mais ele terá um fim. E lá no mundo espiritual, a par dessa constatação, o espírito continua a sentir, continua a ter sensações e a sofrer consequentemente. E aqueles problemas que ele julgava serem o motivo para o autoaniquilamento, assim podemos dizer, eles estarão muito mais agravados. Então, aqueles problemas não se extinguiram, pelo contrário, eles serão muito mais agravados no mundo espiritual. Nós falamos sentir, sofrer, mas isso não é uma consequência do corpo físico, em partes no caso do suicídio. Por quê? Porque o corpo espiritual, esse corpo intermediário, que possibilita o espírito manifestar-se sobre a matéria, esse corpo intermediário chamado perispírito, ele é a parte sutil. Então, ele interage constantemente através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos em relação ao corpo físico. E como no caso do autoaniquilamento, houve, digamos, uma função unilateral, ou seja, o próprio espírito encarnado optou por aniquilar-se. Então não há um desligamento natural. Então os laços fluídicos que ligam o corpo físico ao corpo espiritual, eles continuam ainda bastante fortes. Eles só vão se decompor à medida que o corpo físico ele for se decompondo naturalmente, os laços fluídicos vão se desligando. Diferentemente do que acontece na morte natural. A morte natural, os laços vão ficando mais tênues naturalmente, enquanto o período de vida vai deixando de existir. Então, no mundo espiritual, o processo de desligamento é muito mais simples. No caso do suicídio, não. Há essa ligação profunda ainda, aquele fio invisível que os mentores espirituais nos relataram, aquele fio prateado. É o elo de ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então, há esse processo realmente que dificulta o desligamento. E uma questão importante, no caso do suicídio, o espírito, ele chega ao mundo espiritual com essas marcas compatíveis com o ferimento ocasionado no corpo físico, porque há um dano muito sério no corpo espiritual, gerando uma deformidade. E também há um processo de confinamento, já que no mundo espiritual nós sabemos das leis de atração. Então os espíritos eles ficam vinculados, aglutinados entre si em regiões inferiores. E esse processo, esse tempo que vai demorar, ele é diferente. Cada caso é um caso. Fatores que são analisados, o tipo de suicídio, o que levou a criatura a cometer esse desatino,
as influências espirituais que tinham, tudo isto é mensurado como agravante ou como atenuante. Então, no mundo espiritual, ninguém está desamparado. E muitos perguntam, mas por que essa dificuldade de desligamento? Os mentores, os benfeitores não poderiam promover esse processo rapidamente? Mas é justamente por misericórdia que eles não o fazem. Porque se eles fizessem isso, segundo os benfeitores do mundo espiritual, o espírito que cometeu este ato, ele retornaria à pátria espiritual com desequilíbrios profundos. Então, ele ficar preso ainda ao corpo carnal, este é o mal menor. Já que, enquanto ele não conseguir superar as impressões mais fortes do ato desatinado, ele continuará ainda vinculado a essas regiões inferiores. Após esse processo, no mundo espiritual, os benfeitores que agem como médicos a examinarem os seus pacientes, quando eles perceberem que essas impressões mais fortes já foram superadas, naturalmente ele será socorrido e encaminhado para o pronto atendimento no mundo espiritual, nas enfermarias, nos hospitais e nas colônias espirituais que existem. Rafael, nós estamos tendo muita participação, as pessoas estão dizendo que o tema é interessante, estão gostando. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, no último bloco o Rafael vai responder, eu vou responder, o Ayrton vai responder sobre esse assunto. Então, vão telefonando ou deixando ali com o Ayrton as suas perguntas em off, inbox. Não precisa se identificar, e ao final do último bloco, porque o bloco seguinte ele vai continuar ainda falando, se estendendo mais profundamente sobre o assunto, e no último bloco nós vamos fazer um bate-bola de perguntas e respostas que você vai nos mandar. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Hoje um tema pesado, mas ao mesmo tempo não é pesado, porque a doutrina espírita tem esse aspecto consolador. Nada está terminado com o suicídio, muito pelo contrário. O suicida, ele destrói o corpo, ele está iludido de que tudo vai se acabar, mas ele se descobre vivo do outro lado da vida, e lá ele vai ter que enfrentar as suas realidades. O Rafael vai continuar falando a respeito desse assunto, porque ele é longo, e vocês já vão pensando nas perguntas aí, porque o último bloco a gente vai fazer esse bate-bola, vamos esclarecer as dúvidas, para que todos saiam hoje com a alma leve, porque quem não tem na família alguém que cometeu esse ato, ou um conhecido, ou um parente de um amigo, a gente sempre carrega muita tristeza no coração quando fica sabendo disso, mesmo que a gente não conheça a pessoa, né, Rafael? O que mais que você tem para nos falar a respeito desse tema? Como você bem disse, Silvia, o tema é bastante longo, nós vamos dar um parecer muito rápido acerca do suicídio, porque ele é um tema bastante profundo. Mas o importante é nós entendermos, como você disse, a vida é bela e ela jamais termina. O espírito, uma vez criado, ele nunca mais terá um fim. E todos nós estamos destinados à perfeição. Uns chegarão mais cedo, outros chegarão mais tarde, mas isto, certamente, todos chegarão a este ponto final, ou seja, o espírito chegará à sua plenitude. Infelizmente, algumas escolhas que fazemos ao longo da nossa longa peregrinação, consequentemente, não são felizes. E a questão do suicídio é uma das mais graves ações provocadas. Por quê? Porque é o autoaniquilamento. É uma infração grave. Só a Deus cabe retirar a nossa vida. Nós demos uma rápida pincelada acerca das consequências imediatas. Mas as consequências futuras daqueles que cometem esse desatino, mesmo passando por um sofrimento profundo no mundo espiritual, isso ainda não redime o espírito perante as leis de Deus. Ele precisará ainda um processo de conserto. No seu corpo espiritual, as deformidades ocasionadas precisarão de ajustes. Então, não basta apenas o sofrimento no mundo espiritual, vai ser necessário, consequentemente, um corpo físico. Um novo corpo físico que vai possibilitar a ele o processo de evolução. E é justamente nesse corpo que ele vai corrigir esta rasura na sua biografia
como espírito imortal. O próprio Chico Xavier, o grande Chico Xavier, ele relatava, enquanto encarnado, que demoraria aproximadamente, é claro que existem variantes nesse processo, aproximadamente 200 anos para que o espírito se recomponha depois de um ato desatinado dessa natureza. Ou seja, ele precisará pelo menos 2 passagens pela carne. Por que é necessário um corpo físico? Ele não poderia reparar tudo isso no mundo espiritual? Nós temos que entender que o nosso corpo físico, ele age como uma válvula de escape das nossas impurezas espirituais. Então é justamente no corpo físico que o espírito ele vai conseguir descarregar essas impurezas espirituais em forma de enfermidades, de desequilíbrios, certamente gerados pelo próprio espírito, pelas próprias escolhas praticadas no passado. Então isso é muito importante entendermos que essa ferramenta de trabalho chamada corpo, ela é totalmente moldada à nossa condição evolutiva, à nossa condição atual. Deus não erra de endereço. Então é necessário um novo corpo físico para que ele sirva de válvula de escape das nossas impurezas espirituais. Certamente existem casos em que há situações que fomentam a possibilidade do suicídio. Dentre elas, podemos descrever a depressão, a obsessão. São fatores certamente agravantes do processo, mas que não retiram daquele que comete o ato a responsabilidade. Se perguntado fosse agora, sempre no caso do suicídio existe o processo obsessivo? Certamente que sim. Mas temos que entender, ou como causa ou como efeito. Como causa é quando a entidade espiritual se vincula à sua suposta vítima e começa, a partir daquele momento, incutir na cabeça daquela vítima a ideia do suicídio. Então, a ideia do suicídio até então não existia. Mas o processo obsessivo, ele começa a minar a resistência da criatura, colocando aquela ideia insistente do ato suicídio. Então, daí a criatura, em muitas situações, ela acaba cometendo esse desatino. Mas por que não tira a responsabilidade? Por quê? Porque o espírito obsessor, ele não coagiu a sua vítima. Ele apenas sugestionou. E, consequentemente, ele tem, no momento final, a escolha de optar por este ou por aquele caminho. Então, nós temos o livre-arbítrio pleno. O espírito obsessor, uma questão muito interessante. Naqueles casos onde há uma influência muito pesada, nas subjugações graves, nas fascinações, onde praticamente é o espírito que domina as faculdades mentais da sua vítima, raramente, mas muito raramente, consegue-se o suicídio. Por quê? Porque a criatura não pensa por si só mais. Então, o que vai predominar nesse instante? O instinto de autopreservação. Então, quando a criatura comete o suicídio, porque ela ainda tem o seu livre-arbítrio, ela tem a plenitude do seu livre-arbítrio de optar por este ou por aquele caminho. Uma questão interessante também acerca da depressão. Pesquisadores americanos, em seus experimentos, eles chegaram a uma seguinte conclusão, de que as criaturas com tendências a atos suicidas têm uma baixa produção de serotonina. Aí entra a doutrina espírita para explicar esta questão. Nós temos que entender que a questão genética, a nossa aparência física, a cor dos cabelos, dos olhos, várias características físicas, nós, consequentemente, trazemos da genética dos pais. Agora, a questão biológica, não. O corpo espiritual nosso, ele é o grande construtor biológico. Então a serotonina, a consequência da alta produção dela ou da baixa produção, não é do nosso corpo físico atual ou da genética dos pais. Isso é uma consequência pretérita. São os desequilíbrios pré-impressos no nosso corpo espiritual é que vão gerar a baixa produção da serotonina. Ou várias outras enfermidades que nós certamente conhecemos, que são pré-existentes a esse corpo físico atual. E uma questão também que jamais devemos deixar de abordar. Nós estamos falando do suicídio direto.
Mas temos também o chamado suicídio indireto, que são aquelas agressões inconscientes. Quando nós bebemos em excesso, quando nós utilizamos do tabaco, quando há o consumo de drogas, os excessos alimentares, todos os tipos de atos que vêm agredir ao nosso corpo físico, essa nossa ferramenta de trabalho, que acabam encurtando indiretamente a existência desse aparelho físico, são suicídios também. Não suicídios conscientes ou diretos, mas os inconscientes ou indiretos, que certamente terão consequências futuras também. Não com a gravidade do suicídio direto, mas certamente várias enfermidades que nós hoje manifestamos no nosso corpo físico e que não encontramos a resposta na vida atual. Por exemplo, o enfisema pulmonar, ocasionado por uma pessoa que nunca teve o ato de fumar. De onde vem essa enfermidade? Certamente que são consequências de vidas pretéritas. Está-lhe impresso no seu corpo espiritual de atitudes desequilibradas no seu passado espiritual. Por exemplo, outras enfermidades que pode ter, uma hepatite e tantas outras doenças que não são consequências da vida atual, mas estão impressas no nosso corpo espiritual pelo mau uso do corpo físico em vidas pretéritas. Temos que entender o que o importante é que hoje nós somos consequências do ontem, mas amanhã nós seremos consequências do hoje. Então, é no agora, no aqui e agora que nós podemos olharmos para dentro de nós e optarmos pelas boas resoluções. A preservação do corpo, os bons hábitos, ou seja, a prudência em tudo aquilo que fazemos, o equilíbrio das nossas ações, dos nossos pensamentos, tudo isso vai refletir não apenas na nossa vida presente, mas certamente na nossa vida futura, dando ao nosso corpo físico a longevidade necessária para que ele, ao longo dos anos que nos restam, ele possa cumprir tudo aquilo que ele se comprometeu antes de aqui estar. Rafael, as pessoas estão comentando no Facebook que estão gostando muito do tema, da abordagem do tema, apesar de ser um tema triste. Nós já temos várias perguntas que chegaram aqui pelo Facebook e pelo telefone. Agora nós vamos entrar no último bloco. Vocês aproveitem e mandem mais perguntas, que a gente vai fazer um bate-papo agora sobre esse assunto. E o programa já está quase acabando, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Vamos começar agora com um bate-bola, porque tem muitas questões aqui, são questões bem interessantes. Tem uma aqui que eu já respondi diretamente para a pessoa, na página dela em off, inbox, mas é interessante porque todos precisam saber, e é uma dúvida que muitas pessoas têm. Essa telespectadora, Ayrton, vou perguntar para você. Sim. Ela pergunta o seguinte: se uma pessoa comete suicídio, mas ela tinha, por exemplo, 10 anos pela frente ainda para viver, ela vai renascer numa vida posterior e vai viver só esses 10 anos que faltava por causa do suicídio? De fato, isso geralmente é uma das causas da morte na enterra-idade ou na infância, onde o espírito retorna ao complementar aquela existência que ele interrompeu abruptamente ou por alguma causa mesmo que seja indireta. Então ele vem e complementa aquela existência. Mas também, por outro lado, não se pode dizer que todas as crianças, né, que desencarnam em enterra-idade têm por causa um suicídio anterior. Mas quando a gente recorda em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, quando ele indaga sobre o que acontece com esses espíritos, e os espíritos eles recomeçam uma nova existência. E também dizem os espíritos que frequentemente a desencarnação em enterra-idade é uma provação mais para os pais do que propriamente para o espírito. Então não se pode vincular a desencarnação em enterra-idade sempre a uma causa, né, a abreviação da vida através do suicídio. E também as questões é que na vida do espírito nada é muito formatado. Às vezes, né, Rafael, nos caminhos da vida você toma atitudes que não estavam previstas, tem atenuantes, tem muitas pessoas que vieram para uma situação de vício, mudam radicalmente, se moralizam, passam a fazer o bem. Então, tudo na vida é muito flexível, com exceção das expiações que nós temos que passar, mas mesmo
mesmo assim, quando nós andamos pelo caminho do bem, Deus dá um jeito de que a gente sofra menos, não é, Rafael? Com certeza, Silvia. Emendando este comentário do Ayrton aqui, nós sabemos que como o corpo espiritual ele é o construtor biológico do aparelho físico, consequentemente, então, como o corpo espiritual, no caso do suicida, ele estava fortemente danificado, então certamente, ao reencarnar, ele vai reencarnar com enfermidades, ou seja, já um corpo debilitado. Então esse já é um diferencial. Existem casos de desencarnes em tenra idade que não havia enfermidade, uma causa qualquer que surgiu e levou ao desencarne. No entanto, geralmente o suicida, ele já está com várias debilidades no seu aparelho físico. Por quê? Porque são impressos no seu corpo espiritual. Já que nós falamos que o corpo físico ele é a válvula de escape, de escoamento das impurezas espirituais, ele já é um corpo debilitado. Então esse já é um diferencial. Consequentemente, nem todos que vêm com esse processo foram suicidas no passado, mas certamente como Deus não erra de endereço, consequentemente, algum tipo de desatino em relação às leis divinas certamente existiram. Inclusive, a morte no próprio útero acontece também por motivos parecidos, né, de suicídio. Olha, vamos aqui tentar seguir uma ordem e uma sequência, porque são muitas as questões. A Edi Ansbach pergunta assim, o Rafael, olha, é bem pessoal, no caso da pessoa ser morta através de um assassinato, acontece a mesma coisa com o espírito? Essa perturbação que ele disse, de ficar presa a essas impressões que o suicida tem? É interessante essa pergunta, né? Sempre, em todas as situações. Por isso que só a Deus cabe o julgamento. O que é analisado? A intenção. Primeiro ponto, quando a criatura, ela tem, digamos, de livre e espontânea vontade, a intenção de se auto-aniquilar, é uma coisa. Agora, quando acontece por uma situação adversa, aí tem que se analisar a questão. Por exemplo, no caso de um assassinato, onde a criatura ela não tinha responsabilidade, ela não foi imprudente, aconteceu, digamos, num assalto, numa situação qualquer, é lógico que vai gerar um dano no corpo espiritual. O ferimento aonde foi compatível no seu corpo físico. No entanto, como não houve a intenção, no mundo espiritual, este ferimento, esse dano no corpo espiritual, ele é rapidamente sanado. Agora, quando o espírito foi imprudente, por exemplo, ele já tinha uma má conduta, esse assassinato foi consequência dos seus atos imprudentes, dos seus desequilíbrios no campo moral, consequentemente ele retorna ao mundo espiritual como um suicida indireto. Então, é uma situação grave também. No entanto, não é a mesma situação do caso do suicida. Ele não fica preso ao corpo físico até a decomposição, ou seja, desse corpo físico, para que os laços fluídicos se decomponham também. Não, é diferente. No entanto, ele vai ter perturbações no mundo espiritual se ele for imprudente, se ele já tinha desequilíbrios no campo moral, consequentemente vai. Agora, nós temos que entender que sempre existe atenuantes e agravantes. Só Deus cabe o julgamento, porque Ele sabe a intenção da criatura, os caminhos que levaram ele a cometer esse desatino. Tudo isso é mensurado no mundo espiritual, pelos benfeitores e principalmente pelo Pai Maior. E é interessante abrir um parênteses aqui para dizer que os bons espíritos, eles fazem de tudo para que a pessoa não se suicide. O André Luiz relata num dos livros que não me vem à mente agora qual deles da série Nosso Lar, de uma jovem senhora que iria se suicidar porque ela estava em extrema pobreza, não conseguia emprego porque tinha um filho surdo, tetraplégico, mudo, e ela não aguentava mais aquela situação. Então ela resolve tomar um copo de veneno e deixa no criado mudo. Ela se deita na cama para pegar o copo de veneno e se matar. Nesse momento, um espírito protetor, que eles já estavam assessorando ela, porque ela já estava com essa ideia há muitos dias, ele sopra no ouvido dela: minha filha, você vai se suicidar e nesse momento supremo, você não eleva uma prece a Deus, o seu Criador? E ele fala com um influxo tão grande no ouvido dela que inconscientemente ela ouve e leva um susto, bate a mão
no copo de veneno que se espatifa no chão. Quando ele se espatifa no chão, ela vê a criança que ela ia abandonar através do ato do suicídio e ali ela faz uma reviravolta da sua vida. Então os espíritos, eles trabalham demais para que a gente não cometa esse ato e eles nos protegem para que a gente sempre se mantenha em equilíbrio apesar das dificuldades. Ayrton, quando a pessoa é influenciada por uma outra a cometer suicídio, a culpa é a mesma, vai ter atenuante, as consequências vão ser diferentes? Sim, porque, vejam, e aí seria semelhante àquela que exerce a influência, que seja do encarnado ou desencarnado. É que aí ela compartilha a responsabilidade com outra. Aquela que influenciou também vai ter um grau de responsabilidade. Porque, em última instância, quem tomou a decisão foi a pessoa que provocou o suicídio. Mas todos aqueles que colaboram, por vezes é um familiar, por vezes é uma outra pessoa que fica, né, atrapalhando, influenciando, digamos assim, perturbando, acaba também tendo uma certa coautoria no processo. Isso é um corresponsável também, responde perante a lei divina desse ato, né? Eu vou fazer uma pergunta para o Rafael, do Robson Luiz, que está sempre participando aqui do nosso programa. Inclusive, hoje pediram aqui para nós que o programa dobre de horário, viu, Rafael? Que a gente vá para 2 horas. Vamos falar com o Léo Passetti, quem sabe a gente consegue 1 hora a mais, que em 1 hora é muito pouco para tanto assunto. Obrigada a você que nos deixou essa mensagem aqui no Facebook. Mas o Robson Luiz, ele pergunta assim, ó. Sobre o suicídio inconsciente, ele gostaria de saber se, por exemplo, uma pessoa fumante, durante muito tempo, ela consegue ficar longe do vício depois, parou de fumar. Mesmo assim, vamos supor aqui, vou completar a pergunta dele, se ela morre em decorrência de um problema que o cigarro causou, mesmo que ela já tenha parado há muito tempo, como outros vícios, ele diz aqui. Isso é também um suicídio inconsciente? Todas as vezes que nós antecipamos a nossa partida, consequentemente, é um suicídio indireto ou inconsciente. Por quê? Porque nós temos um tempo máximo, não temos o mínimo. O mínimo depende da nossa prudência. Então, todas as vezes que nós não possibilitamos ao nosso espírito que ele cumpra todo aquele tempo, todo aquele período pré-determinado, ou seja, é um suicídio indireto. Mas é claro que tem atenuantes. E nem sempre, por exemplo, alguém que desencarna por vias de suicídio indireto, numa futura existência, ele vai desenvolver uma enfermidade compatível com aquele processo. Por quê? O próprio Cristo dizia, o amor cobre a multidão dos pecados. Nós podemos trocar, por exemplo, uma doença pela força do trabalho, pelo trabalho abnegado. Então, não existem dores punitivas, todas as dores são educativas. O espírito que opta pelo caminho do bem, da redenção pela força do trabalho, ele consequentemente está optando pelo caminho do amor. Aquele que opta pela inércia, pela preguiça, ele deixa que a dor venha cobrar a dívida que o amor poderia pagar. Uma questão bastante interessante nesse estudo desse tema aqui, nos casos, por exemplo, em que as criaturas elas se suicidam, quer dizer, poderia se imaginar um suicídio. No caso de um incêndio em um prédio, quando o fogo, as labaredas estão tomando os andares superiores e aqueles irmãos que se jogam, será que é considerado um suicídio? A espiritualidade diz que não. Eles chegam no mundo espiritual como um acidentado. Por quê? Porque o calor que é acometido uma criatura nessa condição, chega a 1000 graus centígrados. E a água, ela ferve a aproximadamente 100 graus centígrados. Então, o espírito, ele se joga daquela situação, porque pela autopreservação. É o automatismo natural, um instinto de preservação. Então, não é considerado um suicídio. É considerado simplesmente um espírito que chega acidentado, vai ser socorrido e certamente, rapidamente, ele estará restabelecido novamente. Nós chegamos no momento do nosso sorteio, o livro Ceifa de Luz, da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós queremos agradecer ao Rafael por essa participação aqui. Nós podemos falar sobre esse tema numa próxima oportunidade, porque os telespectadores, apesar do tema ser pesado, gostaram muito. Rafael, vamos sortear então o Ceifa de Luz?
Vamos pegar um aqui de baixo. Vamos ver. Pode passar para ele que é ele que anotou os Quem nomes. ganhou o livro Ceifa de Luz foi o Edemar Adaches, que participou pela nossa página no Facebook, né, e deixou lá sua mensagem, quero participar do sorteio. Então, obrigado a todos que participaram, deixando sua mensagem, prestigiando o programa Presença Espírita. E o Edemar Adaches pode retirar o livro aqui na livraria da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, ali na Santos Dumont. Então, o livro vai ficar lá. Edemar, pode passar lá e retirar o seu livro Ceifa de Luz. Obrigada pela sua participação. Muito Eu que agradeço a esclarecedor. você, Silvia, ao Ayrton aqui, a todos os nossos telespectadores que estiveram conosco durante esta 1 hora de programa, e espero que tenha esclarecido um pouco os conhecimentos. É claro que o tempo é bastante curto, no entanto, era o que foi possível nós resumirmos em alguns tópicos principais. Muito obrigado e que Deus abençoe todos os nossos telespectadores. Nós vamos nos despedindo. Semana que vem é feriado, não temos programa ao vivo, temos reapresentação, mas logo estaremos de volta com mais um programa Presença Espírita. Tchau! Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita. Como nós vimos, o Espiritismo fazer na vida mais vida que a vida tem. Obrigado por acompanhar e até o nosso próximo programa.